Boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja sobre o seu coração, sobre a sua vida, que Deus abençoe você que é membro e participante da Igreja Presbiteriana de Formiga, você que nos acompanha por este canal, que a bênção do Senhor repouse sobre o seu coração. E hoje eu quero falar com você sobre Memórias da Esperança. E para falar nesse tema nós poderíamos linkar, trazer várias situações, vários aspectos da nossa história, momentos históricos que atravessamos como humanidade, as guerras mundiais, as recessões, momentos trágicos, e que de lá nós conseguimos nos erguer, nós conseguimos dar a volta por cima e trazer a história novamente. São memórias de esperança, momentos que nos fazem lembrar que a humanidade atravessou momentos terríveis e mesmo assim nós continuamos. Mas eu quero falar de uma história mais antiga, de uma história bíblica real, verdadeira, acontecida em Israel, no meio do povo de Deus. E para esta reflexão eu quero ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 18 a 24. Eu vou fazer a leitura e convido você para que me acompanhe. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Um pouco de história não faz mal para ninguém. Por isso eu quero convidá-los a entender um pouquinho o contexto histórico deste livro, para a gente entender com mais exatidão as expressões encontradas em Lamentações 3. Eu farei uma breve explanação histórica que você possa acompanhar, para a gente ter esse contexto, e após a compreensão histórica, um resumo dessa compreensão, nós traremos aplicações acerca de Lamentações 3. Então, um pouco de história não faz mal para ninguém. Lamentações foi escrito exatamente após a queda de Jerusalém, que se deu no ano 586 a.C. Essa história é narrada e contada lá no segundo livro de Reis, capítulo 25, é o último capítulo do livro, que narra a saída de Israel, ou melhor, a entrada da Babilônia, vindo e tomando a terra de Israel e levando Israel cativo. Lá em 2 Reis 25 tem toda a descrição, que é uma descrição de horror, de terror, pavorosa. Nós vemos a descrição de que Israel foi tirado à força, foi levado como cativo para a Babilônia, mas milhares de pessoas ainda ficaram em Jerusalém, ainda ficaram naquele lugar. A cidade ficou sitiada por 2 anos, e claro, teve fome, claro, tudo estava em ruínas, tudo estava em miséria. E após esses 2 anos, Nabucodonosor, a Babilônia, veio e invadiu o resto, derrubou os muros, colocou fogo em tudo, as mulheres foram estupradas, a gente vê um cenário de violência. Nós vemos o rei Zedequias, que teve seus filhos mortos na sua frente, depois disso seus olhos foram furados. Então nós temos um relato de horror, de pavor, e Israel sendo levado cativo e Jerusalém ficando em ruínas, um cenário catastrófico. Para você ter ideia da força que isso tem para Israel, essa não é uma questão só do fato histórico, que já é um fato pesado e de horror e de pavor, pela violência, pela fome,
por ser tirado da sua terra, dos seus direitos, por ser levado cativo. Mas além de todas essas questões, havia um outro elemento importante para Israel, ou na compreensão de Israel, que foi como um golpe na alma de Israel. Nós encontramos essa compreensão, por exemplo, em Jeremias 7, Jeremias 26, Jeremias 28, Ezequiel capítulo 13 e 14. Nós encontramos exatamente essa compreensão de que Jerusalém era intocável. Sião, o templo do Senhor, era um lugar que ninguém mexeria, ninguém poderia fazer nada. Ela era inviolável. Quando vem Nabucodonosor, quando vem a Babilônia, leva o povo cativo e após isso destrói Jerusalém, coloca fogo nos seus edifícios, arranca os utensílios da casa do Senhor, queima tudo. Aquilo foi um horror histórico, aquilo foi um horror das suas crenças, da sua fé, das suas convicções. É um golpe na identidade do povo de Israel, é um golpe que eles não esperavam. E diga-se de passagem que essa compreensão não foi uma compreensão dada por Deus, era uma compreensão equivocada e que está denunciada nos capítulos que eu já citei aqui. Por isso, o momento histórico é um momento pavoroso, que resumidamente está descrito em 2 Reis 25, um pouco do que eu contei, e Lamentações foi escrito exatamente após toda essa história, após essa queda de Jerusalém, após todo esse horror que eu acabei de descrever. E Lamentações foi escrito em 5 poemas, por isso nós temos 5 capítulos. O conteúdo e a forma de Lamentações são semelhantes ao conteúdo e forma do Salmo 74 e do Salmo 79. Depois você pode ler e verificar que ele tem uma mesma forma de dizer, o mesmo lamento acerca da queda de Jerusalém. Então, Lamentações foi escrito em 5 poemas, 5 capítulos, que foram muito bem divididos. E deixa eu dar alguns detalhes só para você ver a ênfase do que eu estou trazendo como reflexão. O livro, se você observar o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, nós temos 22 versículos. E isso não é à toa. O capítulo 3, que está no centro desses capítulos, tem 66 versículos. Por que disso? Porque o livro de Lamentações foi escrito através de um acróstico, que você coloca a letra e escreve o que você vai escrever a partir daquela letra. Então, um acróstico a partir do alfabeto hebraico, do alfabeto hebraico, que tem 22 letras. Por isso, nós temos 22 versículos. O capítulo 5, a bem da verdade, não é um acróstico, mas ele foi escrito em 22 linhas para fazer referência a essa estrutura e forma. E o capítulo 3, por que 66 versículos? Porque ele é um acróstico feito das 22 letras, mas que se repete 3 vezes, ou seja, 22 vezes 3, 66. Por que todas essas informações? Qual a necessidade dessas informações? Só para você entender que Lamentações foi escrito de forma coerente, proposital, e nós encontramos no centro do livro o capítulo 3. Centro não somente porque o número 3 está no centro, mas porque ali é a ênfase dos 5 capítulos, dos 5 poemas que são descritos. O que é de interessante no capítulo 3 e que é diferente dos outros capítulos? Você pode ler o livro de Lamentações inteiro. Em nenhum momento, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, você vai encontrar nenhuma palavra de esperança, nenhuma perspectiva de socorro do Senhor, nenhuma possibilidade, nenhuma fala de que, mas o Senhor virá, mas o Senhor vai nos ajudar, nenhuma. Nós encontramos lamento. Sabe o que tem diferente no centro do livro, no capítulo 3? O capítulo 3 tem um lamento, mas em meio ao lamento há uma fresta.
a uma perspectiva, a uma fala exatamente de esperança, que são os versículos que eu li. Por isso eu trago todos esses detalhes para você ver que de modo proposital, em meio ao profundo caos, terror, pavor, o autor está falando também sobre esperança. O capítulo 3, versículo 1 a 18, nós encontramos um lamento, como está em todo o livro. E aqui não é diferente, você pode ler com atenção e você vai ver que é um lamento doloroso, é um lamento sofrido, visceral do profeta, daquilo que o povo estava vivenciando, daquilo que eles estavam enfrentando. Eu comecei lendo o versículo 18, que é o fim dessa primeira parte do capítulo 3, e o versículo 18 diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Ele está dizendo, olha, já pereceu, acabou a minha glória e a minha esperança no Senhor, já não tem mais onde recorrer, acabou, pereceu. E aí no versículo seguinte, que é exatamente o único ponto do livro que tem a fala de esperança, a perspectiva de esperança, versículo 19 a 24, ele vai falar para o Senhor lembrar da aflição dele, mas dele ele está fazendo referência a todo o povo, a Jerusalém, ao povo da aliança, e ele vai dizer no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar a esperança, e ele vai falar um pouco dessa esperança. Mas eu queria falar então de 2 pontos para aplicar para nós, a partir de toda essa explanação e de todo esse conto da história, para a gente refletir na nossa história. Primeiro, o livro chama Lamentações, claro, porque ele é um lamento. E um livro que chama Lamentações e que registra 5 poemas contendo lamento, está na nossa Bíblia, o que nos diz muita coisa. Ele diz acerca de uma prática da vida cristã, da espiritualidade cristã, da nossa vida de fé, que é fundamental no nosso desenvolvimento. O lamento. O lamento é necessário, o lamento é fundamental, tanto que temos um livro bíblico chamado Lamentações. Por isso, eu queria convidá-lo a lamentar, assim como o profeta, assim como o povo. Em dias maus, em dias difíceis, é preciso lamentar, é bíblico lamentar, é saudável lamentar, é consistente com a nossa fé lamentar. Nós temos salmos de lamentos, nós temos o livro de Lamentações. O lamento é diferente da murmuração. A murmuração, ela é quando eu reclamo para o próximo, é quando eu reclamo para o outro, e o lamento é dirigido propriamente a Deus, diretamente a Deus e não para o próximo. Mas existe também a murmuração que é dirigida a Deus. E qual a diferença da murmuração para o lamento? A murmuração parte de um coração revoltado, de um coração rebelde, de alguém que se opõe a Deus, de alguém que fala com indignação, mas com rebeldia, com uma certa ironia. O lamento não. O lamento pode ter revolta por causa da situação, revolta porque Deus não agiu, mas ele sempre é feito com temor. Ele sempre é feito sabendo que Deus é Deus e nós somos nada. Mas nós, como servos, podemos e devemos chegar a Ele diante das situações que doem na nossa alma, das situações que nós não compreendemos, das situações que nós julgamos insuportáveis. O profeta estava lamentando. A murmuração, ela deve ser desprezada, ela é nociva, ela gera mais amargura. O lamento, que é uma fala honesta, sincera, é importante e é fundamental na nossa vida cristã. Momentos de dor, momentos de horror, momentos de pavor. Assim como o profeta, assim como o povo de Deus na história. Nós estamos vivendo um período que é um período de lamento. Nós precisamos lamentar pela fome, pela violência, pelo coronavírus, pela morte em massa, por todas as dificuldades que nós estamos enfrentando,
Nós podemos e devemos lamentar e falar: Deus, socorre-nos, Deus, está insuportável, Deus, eu não aguento mais, Deus, eu estou oprimido, eu estou deprimido, Deus, olha para a nossa situação, assim como reconhecer os nossos pecados, assim como reconhecer as nossas falhas, mas falar: Senhor, levanta-te e faça algo, Senhor, ajuda-nos. Nós não estamos dando conta. Foi assim na história, é assim na história. Os dias que vivemos são dias de lamento. Por isso, meu primeiro convite para você nessa reflexão é: lamente, aprenda a lamentar, aprenda a trazer ao Senhor tudo aquilo que dói na sua existência, na sua alma. Mas como eu disse no início da minha fala, eu queria falar sobre memórias da esperança. Mais do que lamento, nós estamos num livro de lamento, eu queria falar nesse aspecto, memórias da esperança. E é exatamente aqui que entra o versículo 21, quando o profeta, o escritor está dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. A pergunta é: o que pode dar a esperança? Versículo 22 e 23 respondem para nós: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança? O caráter do Senhor. Que aspecto do caráter do Senhor? O aspecto de que Ele é misericordioso e de que Ele é fiel. O texto está dizendo que as suas misericórdias não têm fim. Eu trago à memória a minha única esperança. Ele olha para o lado, não tem poder político, não tem exército, não tem nenhum herói, não tem ninguém que possa socorrê-lo no meio de todo aquele horror que o povo estava vivendo no cativeiro. E ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, a única coisa que me pode dar esperança. O que seria? O caráter de Deus em relação ao povo da aliança. O caráter de Deus que diz: a sua misericórdia não tem fim. E grande é a tua fidelidade, que está relacionada à misericórdia e que também não tem fim. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa é a fresta de esperança, é aqui que ele se agarra e é aqui que nós devemos refletir. Um pouco de história não faz mal para ninguém. A gente olha para a história e a gente percebe que eles tinham esperança, mesmo nos momentos mais conturbados, mesmo que talvez não no momento que eles estavam esperando, mas o Senhor veio e socorreu o povo naquela dificuldade, naquele momento tão difícil, tão tenebroso que eles estavam enfrentando. É preciso a gente reativar a nossa memória. É preciso a gente lembrar da nossa esperança. A aliança que Deus fez conosco é firmada na cruz de Jesus. Jesus morreu na cruz, e se eu creio que Jesus é quem Ele diz ser, o Filho de Deus que veio a este mundo, que morreu numa cruz, pagando os meus pecados, que morreu numa cruz, trazendo a mim salvação, trazendo a mim que estava longe e distante de Deus, conexão com Deus. Se eu creio que o sacrifício de Jesus é suficiente para me resgatar da morte, me dar a vida e a vida eterna, eu faço parte do povo da aliança. E para o povo da aliança, a promessa é uma só: a misericórdia do Senhor não tem fim, e grande é a tua fidelidade. Deus é misericordioso, Deus é fiel. Para o povo da aliança, há a promessa de que o Senhor mesmo estaria e estará conosco para todo sempre, que Ele nunca nos abandonará. Para o povo da aliança, há a promessa de que as nossas lágrimas serão enxugadas, de que não haverá mais dor, de que não haverá mais sofrimento, de que haverá um dia que todas essas coisas vão passar e nós desfrutaremos de alegria plena. A esperança no Senhor é o que nos move. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A nossa esperança não morre, seja o momento que for que a gente atravessar.
Quando eu olho para a história de Israel, quando eu olho para a história da igreja, quando eu olho para a minha própria história, eu vejo diversos momentos, eu trago à memória diversas situações que parecia que era o fim, que parecia que não dava mais, momentos de horror, momentos de escuridão, de trevas. E aí eu encontro a presença de Deus, eu encontro Deus resgatando o seu povo, Deus resgatando a minha vida, a luz do Senhor vindo sobre nós, o sol nascendo novamente, a alegria do Senhor brotando em nossos corações. Eu encontro a misericórdia, a fidelidade, a promessa de Deus se cumprindo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos trazer a memória nesses dias a misericórdia e a fidelidade do Senhor, a nossa única esperança. O cenário é horroroso, eu sei que há preocupação de gente passando fome, preocupação com o trabalho, com empresas quebrando, com a economia, com o risco de contágio, com o risco de nós sermos vítimas fatais dessa doença. Contudo, a nossa esperança última e certeira está em Deus. Por isso, eu convoco todos nós a lamentarmos, mas a reavivarmos a nossa memória na nossa única esperança transcendental, mas que é verdadeira, que é fiel, que é garantida, que é a esperança em Deus. Sigamos em frente, sigamos adiante, sigamos reanimados pela palavra do Senhor, pela garantia de que o Senhor está conosco e de que Ele sempre nos acompanhará. Por isso eu encerro lendo o versículo 25, que diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Todos que esperam no Senhor, todos que buscam ao Senhor, chegarão a uma única conclusão, a um único resultado final e possível. Chegaremos à conclusão de que Deus é bom, de que Deus é bom, de que a sua misericórdia sempre esteve e está sobre nós, de que a fidelidade dele nos mantém. Deus é bom. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esse é o meu convite, esse é o desafio, essa é a minha oração por mim e por você. Busque o Senhor, espere pelo Senhor, renove as suas esperanças no Senhor e creia, porque Deus está conosco em tudo isso que estamos atravessando. Ele nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar, porque as suas misericórdias, a sua aliança, a sua fidelidade para conosco não tem fim.